quero ler hoje em Gênesis capítulo 14, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Meu Deus e meu Pai, nós te louvamos por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos traga a edificação espiritual que nós precisamos, porque a tua palavra é viva e eficaz. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém? Já compartilhou aí, gente? Chamou alguém para ouvir a palavra? Aqui está uma palavra muito forte. Eu disse para vocês que no decorrer dessa semana eu estaria fazendo algumas pregações a respeito do dízimo, porque muitos não entendem o que é o dízimo. Eles pensam que o dízimo é só a conta na calculadora de 10% do que a gente ganha. E não é isso. O dízimo é a palavra de Deus. E o Senhor diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E aqui nós observamos a passagem onde a palavra dízimo aparece na Bíblia pela primeira vez. E é muito lindo de se ver, meus amados, essa fase onde pela primeira vez a palavra dízimo aparece, porque foi relacionado ao grande patriarca Abraão. Pastor, por que Abraão é importante? Porque Abraão é o patriarca que Deus levantou para fundar a nação hebraica. Ele é o pai dos hebreus. E é desta nação que Deus levantaria o Salvador da terra. Então Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas, entre eles Judá, o quarto filho de Jacó, que é dessa tribo que nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus não nasceu aleatoriamente. Deus primeiro formou uma nação específica, para dessa nação nascer o Salvador do mundo. Então, por isso que os exemplos de Abraão para nós têm tanta importância. E aqui a palavra de Deus diz que Abraão, para socorrer Ló, o seu sobrinho, que foi sequestrado, no meio de uma guerra. E não só ele, a família e os bens também foram levados por esses reis que lutaram contra Sodoma e venceu e derrotou o exército de Sodoma. Essa notícia chegou até Abraão, que morava lá no deserto, num determinado lugar, distante. E ele tinha lá os seus vizinhos que eram confederados dele. Ele conseguiu ajuntar 318 homens. E foi ao encalço desses reis que haviam feito a guerra contra Sodoma. E eles, olha o que é a bênção sobre a vida de alguém. Não deu nem tempo de Abraão treinar esse povo. Mas com 318 pessoas apenas, eles derrotaram esses exércitos. Pegaram todos os seus despojos e resgataram também a Ló com tudo que ele possuía e os trouxe de volta. Aí, essa parte que nós lemos
é quando Abraão já estava chegando dessa vitória, de volta. E aqui a palavra de Deus diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ou seja, uma espécie de santa ceia para dar para Abraão. E diz a palavra, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Isso estando numa terra pagã. Porque Abraão saiu de Mesopotâmia, foi para Canaã e foi morar no meio de um povo que não conhecia Deus. Mas ali estava esse sacerdote que a Bíblia o declara como sacerdote do Deus Altíssimo. Vai prestando atenção. Aí ele deu pão e vinho para Abraão e o abençoou. E disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Como que esse sacerdote sabia disso? Que Abraão, ele era bendito do Deus Altíssimo? Né? Possuidor dos céus e das terras, e depois diz ainda, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, Abraão. E sabe o que Abraão fez logo em seguida? Entregou para esse sacerdote do Deus Altíssimo o dízimo de todos os despojos que ele conseguiu naquela guerra. Amados, olha bem para a atitude deste homem escolhido de Deus. Não havia nele esse egoísmo, não havia nele esse apeguismo nas coisas materiais. Ou seja, se é para agradar a Deus, se é para fazer a vontade de Deus, eu estou disposto a abrir mão do que for necessário. E quando a pessoa começa a ter essa fé, meus irmãos, ele enxerga o dízimo como um valor muito baixo comparado com aquilo que Deus faz por nós. Mas olhando ainda um pouco para a grandiosidade desse texto, eu quero abrir também aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 7, que vai dar uma explicação a respeito daquele Melquisedeque misterioso, porque era um sacerdote misterioso. Então, aos Hebreus capítulo 7, verso 1, a seguir diz assim, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Entendeu? Então, o sacerdote Melquisedeque é uma representação de Jesus. É uma representação do Filho de Deus. Por quê? Porque dentro de Israel só houve uma linhagem sacerdotal, não tem duas ou três, é a linhagem de Arão. Então aqui nesse capítulo, se você puder, leia depois, você vai ver como que o escritor dá essa interpretação, para você entender que aquele sacerdote era um sacerdote misterioso, e que na verdade ali ele representava o próprio Filho de Deus, que veio ao encontro de Abraão para determinar bênçãos sobre as suas vidas. E o que Abraão fez? Por isso que é importante ter a sensibilidade para as coisas de Deus. Imediatamente, irmãos, ele separou 10% de toda aquela riqueza que ele conseguiu e entregou. Ele consagrou. E ainda nesse capítulo aqui, no versículo 8, Hebreus 7, verso 8, você vai encontrar a palavra de Deus dizendo o seguinte, que aqui na terra recebem dízimo homens que morrem, mas ali aquele que vive para sempre. Então aí está o valor
espiritual do dízimo. Enquanto a pessoa está fazendo aquela entrega, né, de um valor material na mão de um homem material, ou seja, do pastor que está no altar aqui na terra, simultaneamente, espiritualmente, está sendo recebido também lá no plano superior, que é pelas mãos do próprio Deus ou do Senhor Jesus, representado neste sacerdote. Então não é apenas um valor material. Aí está um valor espiritual. Por isso que o Senhor diz que por essa atitude ele repreende o devorador. É então uma proteção ao patrimônio. Observa que eu não estou pregando sobre a oferta nesses dias. Eu estou pregando sobre o dízimo. Oferta é uma outra coisa, certo? Eu estou falando aqui do mistério que está, né, o lado espiritual que está por detrás desse valor, que num ato de obediência, a gente separa e diz o seguinte: essa parte não me pertence, essa parte é do altar. Ou seja, pertence a Deus. Ele confiou que viesse na minha mão para que eu tivesse a atitude da obediência, de entender que pertence ao reino e separar e consagrar e entregar. Observe que eu não disse dar, porque a gente nem dá o dízimo, nem paga o dízimo, porque não é nosso, já pertence a ele. Então eu digo sempre, nós entregamos, nós devolvemos, nós consagramos. É isso que a gente faz. E é o que Abraão fez, meus queridos. Depois disso, Deus declara grandes revelações de bênção para ele. Porque servir a Deus é uma convivência. Eu dizer que eu confio em Deus é uma coisa. Agora eu preciso também saber se Deus confia em mim. Por exemplo, se hoje Deus me deu o valor de um salário mínimo, que é R$ 1.145, 1.145, não, 1.045, eu separo de dízimo R$ 104,50. Eu te pergunto, se amanhã Deus fizer que eu ganhe 10 vezes tanto, vai dar 10.450. Será que eu vou separar mil? Eu vou separar 1.045 e vou colocar no envelope e vou entregar no altar? A pergunta é essa. Deus confia em mim? Porque se eu tiver atitude, assim como aconteceu com Abraão, se eu tiver atitude que ele possa confiar em mim, eu te digo, não há limite para as bênçãos que Deus pode nos conceder. Ele pode conceder muito mais do que eu estou falando. Mas eu já vi pessoas, eu já vi com esses olhos que a terra vai comer, pessoa que chegou na igreja, não tinha nada, vendia o almoço para comer a janta, e Deus o prosperou. E sabe o que aconteceu depois que prosperou? Afastou da igreja. E ainda há tantas pessoas dentro da igreja que não têm o entendimento e por isso não são dizimistas. Eu os condeno? Eu não. Eu não tenho nada com isso. Eu sou. E prego e ensino. Agora, praticar, meus irmãos, isso aí é a pessoa e Deus. A verdade é essa. É a pessoa e Deus. Não tinha ninguém lá para obrigar Abraão a entregar o dízimo dos despojos para aquele sacerdote. Mas ele entregou. Olha que maravilha. Ele recebeu o pão e o vinho, que representa a Santa Ceia. Quer dizer, eu quero receber as coisas de Deus. Eu quero. Mas e Deus pergunta para mim, você também quer abrir mão? É como se ele dissesse assim, filho, nós vivemos numa parceria. Eu não estou aí na terra como ser humano. Quem está é você. Eu derramo as bênçãos espirituais. E se eu derramo as bênçãos espirituais, é muito você devolver as materiais. Que incredulidade é essa? Que dureza de coração é essa? Sabendo que com a mão fechada, eu não posso
dar nada, mas também não posso receber nada. Agora, quando eu abro as minhas mãos para dar, eu estou com as minhas mãos abertas também para receber. Aí eu te pergunto, quem tem mais para dar? Eu ou Deus? É fácil criticar. Como as pessoas gostam de criticar pastores por causa de dízimo, por que fala de oferta? Como é fácil criticar. É muito fácil criticar. Eu quero ver, é na hora que nós precisarmos de socorro, que nós precisarmos de que Deus coloque a tua mão, que Deus opere na vida do meu filho, que Deus me livre de um acidente, que Deus me cure de uma enfermidade, que Deus abençoe meu casamento, coisas que eu não posso fazer, que só Ele pode fazer. Quando eu faço as coisas que eu posso, aí Deus faz as coisas que só Ele pode na minha vida. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com Ele e eu dou prova disso com as minhas atitudes. Por que Abraão recebeu grandes milagres de Deus em toda a sua existência e teve grandes experiências com Deus? Porque ele sempre deu um passo adiante. Com ele não tinha conversa. Se Deus falou, ele obedecia. Deus falava, ele fazia. Não tem esse negócio de ficar discutindo com Deus, criticando isso, criticando aquilo. Não. Aqui está a palavra e a palavra é ponto final. Lei aprovada não se discute. Cumpre-se. É assim que funciona. Existe a lei dos homens, a lei da natureza e a lei de Deus. Qualquer uma que a gente transgredir nos trará consequências. Mas na medida que a gente obedece, então nós somos abençoados. Você entendeu essa palavra, meu irmão? Você entendeu? Então que Deus te abençoe. Renova o seu propósito. Porque Deus tem muito mais. Isso eu posso te garantir. Deus tem muito mais. Sigamos o exemplo de Abraão. Tudo que Deus nos der, tudo, seja o valor fixo que a gente recebe ou qualquer outro recurso que surgir, sejamos como Abraão, não importa o tamanho do despojo. Senhor, aqui está o que te pertence. E glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Você quer fazer seu propósito com Deus ou renovar? Nós já vamos aproveitar e abençoar nesse momento.